É importante que você lembre que a audiência de custódia ela é muito dinâmica. Tudo acontece ali, tá? Tudo acontece ali naquele momento. O juiz ouve as partes e decide. Então, quanto mais convincente for a sua manifestação, quanto maior poder de convencimento você colocar nas suas palavras, melhor. E eu vou te dar o caminho agora para você fazer isso, tá? Primeira coisa que você vai fazer quando você for formular um pedido de liberdade oralmente ali na audiência de custódia, é mostrar para o juiz que colocando o seu cliente em liberdade, ele não representa risco nenhum. Você vai ter que verbalizar isso. Excelência, a colocação do meu cliente em liberdade não representa risco nenhum. Ele não representa risco à ordem pública. Para isso você vai mostrar para o juiz que ele não é perigoso, tá? Ele não tem antecedente, ou talvez se ele tiver, são de crimes sem relação alguma e que o perigo não pode ser abstrato. O juiz não pode prender alguém dizendo, olha, parece que esse cara é perigoso. Não, o perigo tem que ser concreto. Tem que ter demonstrações pretéritas do perigo à ordem pública. A reincidência é um dos argumentos mais utilizados, tá? Os antecedentes, então você imagina, o cidadão praticou 30 furtos e ele é preso mais uma vez pela prática de furto. Ele é um perigo concreto para a sociedade. Colocar ele em liberdade, muito provavelmente ele vai cometer um outro furto, principalmente se ele já teve uma condenação. E aí entra a questão da reincidência. Mas também, o seu cliente, às vezes, pode representar um perigo à instrução criminal ou à aplicação da lei. Como assim, professor? Olha, se o juiz sentir que há algum risco do seu cliente sendo colocado em liberdade, fugir e desaparecer, ele não vai conseguir, não vai conceder a liberdade. Então, quando você vai pedir a liberdade, você mostra, olha, item número 1, meu cliente não representa um perigo à ordem pública, por isso, isso e aquilo. Número 2, meu cliente não representa um risco à instrução processual ou à aplicação da lei. Por quê? Ele tem residência fixa, olha aqui, ó, a casa dele está em tal lugar. Ele tem família constituída, ele tem que sustentar os filhos, olha aqui, ó, a certidão de nascimento dos filhos. Ele tem emprego, olha aqui a declaração de que ele está trabalhando numa obra tal. Você dá para o juiz elementos para que ele possa confiar que se colocar o seu cliente em liberdade, efetivamente ele não vai fugir. Tá? Aí você pode, para dar ainda mais confiança para o juiz, sugerir o recolhimento do passaporte. Você pode sugerir para o juiz o recolhimento domiciliar do seu cliente. Ó, excelência, se Vossa Excelência não entender pelo caso de liberdade, que Vossa Excelência restringe os direitos do meu cliente. Recolhendo o passaporte, ele não vai sair do Brasil. Se você determinar o recolhimento dele domiciliar à noite, tá? É mais uma chance de controlar para que ele não frequente ambientes indevidos. E aí você pode pedir alternativamente à prisão tudo o que se mostra necessário, tá? Para mostrar a vontade do réu de colaborar. Às vezes, eu já deferi, por exemplo, em crimes de trânsito, quando o advogado mostrou todos os elementos e o próprio advogado sugeriu o recolhimento da carteira nacional de habilitação. Olha, recolha a carteira do meu cliente até o final do julgamento do processo. Cara, isso na cabeça do juiz faz assim, pô, esse advogado ele tem bom senso, né? Se ele está pedindo a liberdade, ao mesmo tempo ele está abrindo mão de um direito do cliente dele para que essa liberdade seja conseguida. Veja que a cabeça do magistrado, ela funciona exatamente a cabeça de todas as outras pessoas, com base nos gatilhos mentais. Quando você pede uma coisa e faz uma concessão, você abre na cabeça do juiz a chance dele acreditar que o que você está dizendo é efetivamente verdade. Pô, ele está com boa vontade, ele quer ir para a liberdade, mas ele está aceitando uma liberdade mais restrita, com um recolhimento domiciliar noturno, por exemplo, com a proibição de frequentar determinados estabelecimentos, por exemplo. Então, você sempre mostra para o juiz que ele pode ficar seguro ao conceder a liberdade para o seu cliente. Não é simplesmente chegar lá e jogar palavras ao vento, tá bom? Agora, o que você precisa entender? Se houver, de fato, algum risco à ordem pública, à aplicação da lei, você pede para o juiz a aplicação de medidas alternativas à prisão. Juiz, está com receio do meu cliente fugir? Dá a liberdade e coloca a tornozeleira eletrônica. Você vai saber onde que ele está. Não vai ter nenhum perigo dele fugir, de não ser aplicada a lei penal. Apela sempre para a lotação do sistema carcerário. Sabe por quê? Porque, de fato, a prisão tem que ser reservada àqueles que merecem estar lá. É aqui que você, advogado, deve lutar.
é muito mais fácil para o juiz prender do que fundamentar para soltar. Sabe por quê? Porque sempre fica aquela pulga atrás da orelha. E se eu soltar esse cara, ele vai lá e pratica o crime de novo. Então, você tem que ter o papel de dar a segurança que o magistrado precisa. Você tem que dar para o juiz a segurança que ele precisa. É você que vai dar. E você vai fazer isso ali, ó, oralmente, na sala de audiência. Veja como que essa audiência é importante, né? Veja como essa audiência não dá para negligenciar.